Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil e pouco de valuation aqui da JBS. Bom, vou começar falando aqui do balanço patrimonial e da dívida da empresa. Bom, aqui eu esbocei graficamente aqui a estrutura do balanço patrimonial de 2012 a 2021. A gente consegue avaliar que o maior volume financeiro é dos ativos, ou seja, a maior parte do volume financeiro é representado por bens e direitos que a empresa tem a receber. E o passivo total tem um volume financeiro alto maior que o patrimônio líquido, ou seja, a gente consegue avaliar aqui que maior parte dos investimentos que é aplicado no ativo, é advindo aqui de dívidas, ou seja, a maior parte do ativo da empresa é aplicado através de recursos de terceiros. E a menor parte aqui do patrimônio líquido. A gente consegue olhar aqui e analisar graficamente, e se a gente verificar também, o ativo vem numa tendência de alta, traçando uma linha de tendência imaginária, mas o passivo total, as obrigações que a empresa tem com o terceiro, vem acompanhando esse crescimento também. E o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios acionistas, está no crescimento aqui um pouquinho mais reduzido. Bom, vamos falar um pouquinho do ativo operacional, que são os ativos que são utilizados diretamente para a operação da empresa. Bom, a gente consegue avaliar que a maior parte do ativo operacional é representado por estoques, a segunda parte por contas a receber e a terceira por os disponíveis e o amarelo, os ativos biológicos. Bom, a maior parte do ativo operacional é dos estoques, ou seja, a maior parte do volume financeiro dos recursos que têm finalidade de ser transformado em dinheiro com são as vendas, ou seja, seus principais produtos, mas está um volume alto, ou seja, a maior parte dos recursos está parado em estoque. E uma parte pequena que o volume financeiro de caixa da empresa não é tão alto assim, e o volume de promessas de recebimentos de clientes também é um volume considerável de 28,56%. Então, a maior parte aqui dos recursos é, do ativo da empresa é de dinheiro que está parado, no caso do estoque, e de dinheiro promessas de recebimentos de clientes de suas vendas a prazo. Bom, analisando aqui os disponíveis, que são os estoques da empresa, se a gente traçar uma linha imaginária, está numa tendência de alta, principalmente aqui de 2019 a 2021, mas está bastante oscilação aqui, principalmente no período de 2012 a 2019. Ou seja, voltando aqui nos disponíveis, não tem uma constância, né? Então tá oscilando bastante a questão dos disponíveis da empresa, mas um volume considerável aí de disponíveis. Bom, quanto a receber, se a gente traçar a linha imaginária que está numa tendência de alta, ou seja, o volume financeiro de vendas a prazo da empresa vem crescendo. Isso quer dizer que o volume de vendas da empresa vem crescendo também. Bom, aqui a gente tem os estoques, o volume dos estoques crescendo aqui constantemente, principalmente com o principal destaque para 2018 a 2021, que é essa curva aqui de aumento dos estoques vem inclinando por conta também do aumento de vendas da empresa. Então, quanto maior o volume de vendas, maior o volume de estoque para poder atender essa demanda. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Avaliando aqui, o passivo circulante é a barra azul, o passivo não circulante é a barra laranja. Bom, o circulante é as dívidas, obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto prazo. Vinha numa tendência de alta aqui de 2012 a 2016, começou a reduzir aqui essa dívida a curto prazo entre 2017 e 2019, voltando a crescer em 2020 a 2021. Mas o interessante aqui do passivo é que a maior parte das obrigações que a empresa tem a pagar está no período de longo prazo, ou seja, quanto maior é o prazo para a empresa poder pagar essa dívida, melhor para ela, que tem tempo dela fazer seu estoque girar, gerar caixa e receber de seus clientes suas vendas a prazo, para poder honrar essas dívidas com tranquilidade. E essa dívida a longo prazo ela vem aumentando aqui, principalmente de 2017 a 2021. 2021 aqui teve uma redução, uma leve correção aqui em relação ao ano de 2020. Bom, aqui a gente tem a composição da dívida. Acho que aqui é a composição dos empréstimos e financiamentos. Isso daqui são as dívidas totais. Isso daqui são os empréstimos e financiamentos, analisando aqui menor parte do volume financeiro da empresa
do volume financeiro de dívidas, de empréstimos e financiamentos está a curto prazo, com principal destaque para 2019 a 2021, que o volume financeiro de dívida está bem curto em relação à dívida a longo prazo aqui, que é bem alta em relação a longo prazo, mas a empresa aí fez a sua negociação, uma negociação muito boa para o menor volume de dívida está a curto prazo e maior parte alocada no período de longo prazo. Bom, aqui a gente tem a dívida bruta. A dívida bruta são os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, está numa tendência de alta, ou seja, o endividamento da empresa vem crescendo período pós período. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, que é a dívida bruta menos os disponíveis da empresa. Se está no patamar positivo, que é a dívida total da empresa é maior que o caixa. E se estiver no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer que o caixa é superior à dívida bruta da empresa. Mas analisando, verificando que está no patamar positivo, quer dizer que o volume de dívida da empresa vem crescendo, é maior, sempre foi maior que o volume de caixa, e vem crescendo aí esse volume de dívida em relação ao caixa do período aí, com o principal destaque aí de 2012 a 2021. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida, ou seja, a participação da dívida na construção do lucro da empresa e o custo dessa dívida. Bom, aqui a gente consegue olhar uma situação bem positiva, que o custo da dívida é bem inferior em relação ao retorno que essa dívida traz na representatividade do lucro. Então, é uma situação muito positiva, a empresa está bem endividada, mas essa dívida aí traz um retorno bem positivo para a empresa, que a empresa consegue custear essas dívidas aí com tranquilidade com o seu lucro operacional. Bom, vamos falar um pouquinho da situação financeira. Solvência geral, aqui é a capacidade de pagamento do ativo total em relação ao passivo total, está numa tendência de alta, tendência de baixa, perdão, ou seja, a capacidade de pagamento da empresa vem diminuindo em relação vem diminuindo período após período e estagnou aqui de 2016 a 2021, mantendo aí uma certa constância. Bom, vamos falar um pouquinho da liquidez geral. Liquidez geral, a gente pega os ativos tangíveis em relação ao passivo total. Vinha numa tendência de baixa aqui de 2012 a 2016 e ficou estagnado aqui até 2021 com pouca variação. Bom, aqui a gente tem a liquidez seca, a gente pega o ativo circulante menos os estoques. Verifica a capacidade de pagamento do passivo circulante. Vinha numa tendência de baixa aqui de 2012 a 2017, apresentando uma recuperação aqui de 2018 a 2020 e uma queda brusca aqui em 2021, voltando próximo ao patamar daqui de até então pior período de 2017. Bom, aqui a gente tem a liquidez imediata, que a gente pega o caixa da empresa em relação à sua capacidade de pagamento em relação ao passivo circulante. Vinha numa tendência de baixa forte aqui, de 2012 a 2019, apresentando uma recuperação em 2020 e 2021 aqui sendo o pior período até então do período estudado. Bom, vamos falar um pouquinho da rentabilidade. Rentabilidade, vamos começando aqui com a margem bruta, verificar qual a representatividade percentual do lucro bruto em relação às vendas, vem numa tendência de alta, ou seja, em questão de rentabilidade da margem bruta, vem numa situação muito positiva, numa tendência de alta, bem considerável, aí, principalmente aqui do período de 2017 a 2021. Bom, vamos falar um pouquinho da margem operacional, aqui a gente pega o lucro operacional da empresa, está numa tendência de alta também, vinha num período um pouquinho complicado aqui de 2012 a 2018, apresentando recuperação aqui de 2019 a 2021 muito positiva. Bom, aqui a gente tem a margem líquida, que é o lucro líquido, a representatividade do lucro líquido em relação ao total de vendas. Aqui em 2020 ficou no patamar negativo, ou seja, de prejuízo, mas aqui teve muita variância, né? Não está tendo constância. Começou um período aqui de tendência de baixa de 2017 a 2020, apresentando uma recuperação muito positiva em 2021, mas a questão da margem líquida aqui ela não representa. Não é uma margem segura, né? Porque a empresa não mantém uma constância, vem oscilando bastante entre altos e baixos da margem líquida. Bom, o ROIC aqui a gente verifica a representatividade do capital investido, o retorno do capital investido, que é o patrimônio líquido e a dívida bruta em relação ao lucro operacional, está numa tendência de alta. Ficou num padrão aqui entre 2015 e 2019, com pouca variação, e a partir de 2020 e 2021, uma alta aqui muito positiva
do ROIC da empresa. Bom, vou falar um pouquinho do valuation dos preços da empresa. Bom, aqui a gente tem o VPA e os preços das ações. Os preços das ações é a barrinha laranja, que é a linha laranja. E o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que é essa barra azul aqui. Bom, a gente consegue verificar que os preços das ações estavam bem descontados entre 2012 e 2018. E o mercado entendeu isso daqui e a partir de 2019 o preço da ação despontou. Então não está no preço descontado. Ficou no preço descontado aqui entre 2012 e 2018. Agora o preço da ação está um pouquinho caro em relação aos seus fundamentos. Então, aqui através do VPA, o preço da ação aqui entre 2020 e 2021 não está num preço, entre aspas, promocional. Bom, aqui a gente tem os disponíveis por ação. O valor disponível pela ação sempre foi inferior aos preços das ações, mas ficou bem próximo aqui entre 2012 e 2018. A partir de 2019 começou a reduzir aqui o disponíveis por ação e começou a despontar aqui os preços das ações, então confirmando novamente que os preços das ações estacaram, principalmente no período de 2019 e 2021. Um bom período aqui para quem pegou essa oportunidade aqui de 2012 a 2018 e vendeu aqui em 2021, pegou aí um bom lucro, ou se tiver posicionado ainda, está colhendo bons frutos. Bom, aqui a gente tem um capital de giro por ação, que a gente pega novamente aqui confirmando em 2012 a 2018, estavam bem próximas as linhas, estava demonstrando aqui sinais de situação de desconto de ação, né? E a partir de 2019 a ação começou a subir. O capital de giro também subiu, mas não acompanhou, demonstrando novamente, principalmente em 2021 aqui, que caiu o capital de giro por ação e aumentou aqui, e os preços das ações continuam crescendo, demonstrando aqui que novamente os preços das ações não está descontado, e quem pegou a oportunidade aqui entre 2012 e 2018 pagou um preço muito bom. Bom, aqui a gente tem o valor de liquidação por ação. Aqui a gente pega o ativo tangível menos o ativo circulante menos o ativo menos o passivo circulante. A gente tem o valor de liquidação dividido pelo número de ações. A gente tem o valor de liquidação por ação. Bom, 2012 estava bem próximo essas ações. 2015 também ficou bem próximo aqui, mas assim o preço da ação tem inferior ao valor de liquidação por ação. Demonstra que a empresa estava no processo de desconto, mas aqui o VPA em 2021, o preço da ação conseguiu superar o valor de liquidação por ação, confirmando aqui que o valor da ação está caro em relação aos seus fundamentos. Bom, aqui ó, a gente tem o histórico dos preços das ações, pode ver aqui ó, em 2012 a 2018, quem pegou aqui ó, e vendeu aqui em 2020 ou aqui no começo de 2021, teve bons frutos, colheu bons frutos aí em questão de lucratividade. Acredito aí, tem que verificar qual vai ser os fundamentos da empresa, se a empresa apresentar bons números aí no futuro e superar esse valor da ação, pode ser uma nova oportunidade, mas por enquanto, utilizando aí o histórico dos fundamentos, para poder pegar uma nova oportunidade seria voltar aqui para as casas dos R$10, né? Mas aí é questão de longo prazo. Olhando aqui o valuation da empresa, não é uma oportunidade de entrada agora, analisando aqui os fundamentos. Bom, pessoal, termino de fazer a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem puder também estar deixando um like, um feedback aí também já contribui muito. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.